Bom, vamos mudar a prosa aqui, o rumo da prosa da conversa do de primeira, mas a gente continua no assunto polêmico, hein, que são os campos sintéticos e essas manifestações que os jogadores fizeram a favor da grama natural e contra os gramados sintéticos. Ontem o Lucas Moura, que é um dos líderes do movimento, se posicionou a respeito disso. Vamos ouvir o Lucas? Bom, acho que o gramado do Morumbi hoje, o que eu posso dizer é que é uma boa resposta para quem diz que não é possível cuidar. O gramado hoje estava de muito boa qualidade, né? Tinha algumas partes ali que estava com a coloração diferente, mas a qualidade estava muito boa, né? E isso é uma prova de que se tiver boa vontade, se tiver um pouco de esforço, se tiver um pouquinho de investimento e bom senso, né, dá para cuidar do gramado. Ponto, esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu vi muita gente também falando, já falei ali, reforço aqui, muita gente falando de que o nosso movimento é por conta de risco de lesão, isso e aquilo, e em nenhum momento a gente falou que a nossa briga é por isso. Né? O nosso ponto é totalmente técnico, o nosso ponto é totalmente sobre a dinâmica de jogo. E o esporte é completamente diferente. Futebol de society, futebol de campo, gramado natural é totalmente diferente. O esporte que a gente joga é campo de 60 por 100, gramado natural. O futebol society, futsal é totalmente diferente, a dinâmica é outra, isso não tem como comparar. Então, nosso ponto é totalmente técnico, a nossa briga é essa, que o nosso esporte é outro. Então, a nossa briga é para que se tenha gramado natural de qualidade. Né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, não pode simplesmente, tem gramado ruim, vamos fazer gramado sintético e pronto, acabou. Não, tem que ter gramado bom. Né? Aí as pessoas perguntam, mas você prefere jogar no gramado esburacado do que no sintético? Não, prefiro jogar num gramado natural bom. O gramado sintético não pode ser uma opção. Né? E eu acho que se tiver um pouquinho de esforço, um pouquinho de bom senso, de boa vontade, dá para fazer gramado natural de qualidade para que a gente tenha um futebol melhor. Lucas aí então se posicionando e eu vi um passarinho, o passarinho me contou que André Hernan tem bastidores disso, até porque ele trouxe que o Lucas era um dos líderes do movimento. Então eu quero saber quais são os bastidores, Hernan, e o que eles estão pensando a partir de agora também. Não, e assim, o Lucas tem que explicar o óbvio, né? Porque assim, quando eu trago a notícia, foi no dia que eu não vim aqui, né? Mandei um vídeo aqui para vocês, dizendo, gente, não é a questão das lesões. O Lucas já teve lesão em gramado sintético, que foi no Allianz Parque, mas essa não é a questão. A questão sendo debatida pelos jogadores, quando o Lucas encabeçou essa ideia, junto com o Thiago Silva, com o Neymar, com outros atletas, Gabigol, por exemplo. A ideia é não transformar o futebol num outro esporte que se pratica. E quando eles falam outro esporte, é o futebol, é o futsal, é o futebol society. O Lucas até citou o futsal, que ele veio do futsal. Então, assim, o que os jogadores estão batendo na tecla não é de lesão, porque os atletas não têm conhecimento para falar, eu me machuquei por causa do sintético, essa lesão foi por causa a lesão do fulano foi por causa daquilo. Os jogadores estão falando com quem tem a visão de jogo, quem tem a experiência de jogo, a experiência de gramado. E não é só gramado no Brasil, é gramado da Premier League, é gramado da Champions League, principalmente esses atletas... Champions League tem sintético 1. Que é o misto. Não. Nesse ano teve o Young Boys. Mas o Thiago Silva, o Lucas, o próprio Neymar... O Guardiola reclamou do Vampdorf. Não jogaram Champions com gramado sintético. O Guardiola jogou no ano retrasado no Vampdorf em Berna. O estádio de Berna é o único estádio da Champions League desta edição, da edição passada também. Primeiro que assim, importante dizer, a FIFA não recomenda o sintético. A FIFA permite o sintético. Tanto que em Copa do Mundo ela não quer o sintético. Claro, mas por que ela permite o sintético? E permitiu por uma questão comercial lá em 2001, 2002. Mas permite por quê? Qual é o argumento da FIFA? Há lugares como a Groenlândia em que não vai nascer grama. E você quer que o futebol seja praticado em todo o mundo. Então você permite o sintético como uma alternativa. Ela não recomenda. Por isso que a seleção brasileira não joga no sintético. Porque ela vai se preparar para um torneio que não vai ser no sintético. Mas ela permite. Na Champions League não pode ter sintético na final. Tanto que em 2005 o Sporting jogou contra o CSKA no Luznik, no sintético do Luznik,
E como o Luznik ia ser palco da final, o Luznik mudou o gramado sintético para natural para poder receber a final, porque na final não pode. Mas neste ano, por exemplo, o Aston Villa jogou no sintético contra o Young Boys. Tá, mas... Vai, termina. Não, você pode falar. Não, é porque assim, que o gramado natural é melhor, isso já é evidente. Sim. E aí a gente já entendeu o que eles pedem, a Sim. reivindicação dos atletas. O que eu fico pensando é a partir de agora. Eles vão se organizar de alguma forma? Porque fazer post no Instagram é fácil de fazer, combina com todo mundo ali, todo mundo posta. Eles vão 30% dos jogadores, pela minha conta, postaram. Dos jogadores de time grande. É um número relevante. É relevante, mas 70% não participaram. Tá, Pela minha conta, porque aquela conta que eu fiz no outro dia, que eu fiquei perguntando qual é o número, que eu queria saber, e é muito difícil ter um número exato, eu comecei a dar de time titular. Eu fiz uma estimativa. Eu não fiz um levantamento preciso. Porque eu fui de time titular para o time titular, pegando de Série A, pegando quem postou e quem não postou. Isso deu ali 28%, 30% dos times titulares. Por exemplo, no Grêmio, praticamente ninguém postou. No Inter, que tinha o Lampard como líder, muita gente... Rocher Mas postou. é um terço. É um terço, 28%, 30% dá um pouco menos de um terço. Mas é um número considerável. São mas... nomes... É a mesma história da bola, Luísa. Sim. A história da bola. Se o Felipe Luiz e o Neymar dizem que a bola está enrugada e está prendendo, é pra gente ouvir os caras. Sim. O caso do sintético é a mesma coisa. É a mesma coisa. É pra você ouvir. É muito relevante ouvir o que eles estão dizendo. A partir daí, você tem que ter prazos, estudos, e se você decidir que vai fazer a mudança, ter um prazo, como a Holanda fez. A Holanda decidiu em 2023 que não ia ter mais sintético na temporada 25-26. Mas será que eles vão se organizar a esse ponto de mudar esse cenário? A ideia dos jogadores é assim, ponto inicial, se posicionar em relação ao sintético, a quantidade de estádios que tem gramado sintético e que eles, atletas, entendem que muda a maneira de jogar. Esse é um ponto. A partir de agora, o próximo passo... O estádio de Roraima também muda. O de ontem? Também muda o jeito de jogar. Sim, foi. Então, aí é que tá, aí é que eu quero dizer. Os jogadores também vão se organizar para cobrar melhores gramados naturais. Isso é, então, isso assim, é importante. Tem um movimento de tipo assim, olha, a gente está aqui reclamando e se posicionando contra o gramado sintético. E assim, essa reclamação dos atletas não é assim, não pode, porque sabe que envolve questão comercial, empresa que investe, contratos e tudo mais. Os jogadores não querem bater de frente com isso. Eles querem apenas se posicionar, falar que o esporte muda, que o futebol que eles praticam muda. Ponto. A partir daí, cobrar melhorias também nos gramados naturais. E esse movimento vai ser cada vez mais forte. E a gente vai ver isso muito na Copa do Brasil, que é um campeonato mais extenso. Tocantinópolis. No Campeonato Brasileiro também, quando você tem, por exemplo, a Arena Castelão. É isso. O Castelão teve investimento. Até tomei uma bronca do Fortaleza ontem justa. Porque eu lembrei que tem um clube no ano passado que foi notificado pela Conmebol por causa da falta de qualidade do gramado. E esse clube não foi o Botafogo, esse clube não foi o Atlético Paranaense e esse clube não foi o Palmeiras. Foi o Fortaleza. Depois do jogo Fortaleza e Boca Juniors, e certamente com questão política do Boca Juniors. Teve multa. Teve notificação. Assim. Agora, o Fortaleza, de novo, como fez em 2023, fez um esforço gigantesco para melhorar o Castelão. O gramado de ontem, no jogo Fortaleza e Vitória, estava bom. É que você não vai ver... O desafio ele tá bom em abril. Agora, as pessoas dizem, depois que eu escrevi, tem que mudar o sintético, só depois que mudar o esburacado, as pessoas falam assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Claro que tem. O Thiago Silva, você falou, eles não tem condição de dizer se teve lesão ou não. O Thiago Silva saiu do Maracanã 10 dias atrás, apontando para o gramado. Ele claramente estava fazendo uma sinalização de que com aquele gramado ele teve aquela lesão. Como o Gabigol já saiu do Maracanã dizendo esse gramado é uma porcaria, por isso que eu tive essa lesão de novo. Então, assim, não dá para jogar em Tocantinópolis. Não dá para jogar no campo de ontem de Roraima. Não dá para a gente ver o Messi dizendo que a bola quica no Maracanã, que parece um coelho. Lembra que ele falou isso?
Ou sair da arena do Grêmio apontando pro gramado e xingando o gramado do Grêmio. Tem um problema para resolver de gramados no futebol brasileiro há décadas. O sintético é uma parte importante disso. E a gente tem que ouvir os jogadores. Tem que ouvir os jogadores e tem que ser levado a sério. Não pode ser uma questão clubista também. Exato. Palmeiras contra os outros, Botafogo contra os outros. Não dá para cair nesse debate também. Mili, como é que você vê essa questão? Essa movimentação é um sinal de avanço? É o caminho que a gente tem que seguir? Eu acho que sim, pelo seguinte, quando a gente quer melhorar alguma coisa, quem a gente tem que ouvir para melhorar? Eu costumo dar o exemplo do hospital. Você tem um hospital e você quer melhorar o dia a dia naquele hospital. Quem você vai chamar? O gestor, os médicos ou as enfermeiras? Aí eu acho que deveriam ser as enfermeiras, né? Que é quem está lá todo dia sabendo o que acontece. São elas que vão melhorar o funcionamento. Mas não, vem o gestor, o homem engravatado dentro de uma sala com ar-condicionado, que às vezes nem médico é. O futebol se distanciou da classe trabalhadora do futebol. Se é que alguma vez já esteve perto, mas assim, agora a gente está vendo esse abismo entre decisões e quem participa das decisões. Então, a mobilização da classe trabalhadora do futebol, que não é só jogador, né, gente? Tem comissão técnica, tem quem está nos bastidores, tem cozinheiro, cozinheira, roupeiro, enfim. Mas para falar de gramado, quem que a gente tem que ouvir? Jogadores e ortopedistas, não é? A gente não sabe muita coisa sobre o gramado sintético. Muito do que a gente fala agora são especulações e achismos. A gente precisa de estudos que digam, há mais lesões no gramado sintético? Não sabemos, não sabemos. A gente vai saber com estudos. Compromete a crise climática? Não sabemos. Não sabemos. Grama sintética é feita de plástico e petróleo. Talvez comprometa, mas quem falou que é natural também não compromete. Não sabemos. Tudo isso tem que ser colocado na decisão. E acho que o debate sobre condições dos gramados brasileiros está há 30 anos atrasado. Quantas pessoas, jogadores e jogadoras, já se contundiram em grama natural por causa dos buracos, da falta de condição? Não é, de novo, assim, não é vocês que gostam de sintético estão de um lado, são imorais. Vocês que gostam de natural estão do outro, são morais. Os do bem contra os do mal. E é tão infantil isso. A gente está iniciando um debate que precisa de estudos e pesquisas, dados, estatísticas, para daí tomarem uma decisão. E a CBF, que é uma empresa bastante rica, precisa entender como ela vai colaborar para que os times de Série A, B, C, D do Brasil joguem futebol em bons gramados. O futebol brasileiro só tem a ganhar com isso, desde a base. Especialmente os times que têm menos condições financeiras. E aí a gente pensa nos próximos passos. O Allianz Parque, PVC, está pensando em fazer um gramado retrátil? Como que está essa discussão? Não, o Allianz Parque não está pensando, mas eu fui procurar a W Torre para saber quais são as possibilidades. O Allianz Parque tem um problema de espaço, né, porque o Bernabéu fez um gramado retrátil por causa dos shows. Se você pegar, por exemplo, a rotina de shows do Etihad, o Etihad no ano passado, no ano retrasado, teve show em junho, mas não tem show durante a temporada. O Bernabéu fez uma rotina, o Bernabéu vendeu 20% de parceria para fazer o projeto do novo Bernabéu e tem um gramado retrátil, que tem até um problema de instabilidade hoje, que está tentando ser solucionado. Como em Gelsenkirchen tem um gramado retrátil, ou seja, você vai fazer o show, o gramado sai para tomar sol, depois ele volta. A W Torre não tem este estudo. E, inicialmente, primeiro o Palmeiras vai fazer uma força política para, não tirar os gramados sintéticos. O Palmeiras não. O Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Botafogo. Que são decisões por gramados sintéticos por razões diferentes. Já falei isso aqui. O Atlético Paranaense foi porque não conseguia fazer a grama ficar boa. Caso do Atlético Mineiro também. Engenhão e Allianz Parque tem mais a ver com shows. Primeiro, o Palmeiras vai participar de algum movimento, de algum trabalho para não permitir que tire o sintético. Segundo,
se tiver que tirar o sintético, tem que ter um prazo. Digamos 2 anos, que foi o prazo que a Holanda deu. Terceiro, se houver esse prazo, vai fazer todos os estudos possíveis. Inclusive tentar saber qual é o estudo de viabilidade para fazer um gramado retrátil. É viável? Ninguém sabe se é viável, não existe esse estudo. Tem pouco espaço no Allianz Parque para fazer esse projeto. Mas a W Torre diz que vai fazer todos os esforços e estudos necessários, se for preciso. Só de causar uma mobilização já é interessante, né? Pra gente avançar no futebol brasileiro em qualquer área que seja, isso já é legal. A gente vai para um rápido intervalo agora.